Bom dia, sétimo ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem, de preferência em casa. Bora lá, nossa aula de arte de hoje é uma aula de revisão para o teste de vocês. Eu vou estar relembrando o nosso conteúdo. E um dos conteúdos foi a questão da arte românica. A Idade Média, antes de começar a falar da arte românica, é um período histórico que compreende-se entre o século V depois de Cristo e o século XV, também depois de Cristo. Ela teve início ali na Europa depois da queda do Império Romano no Ocidente. Então, assim, e tem assim a Europa medieval nessa época, desse período foi marcado por dois grandes fatores: a religião cristã e os movimentos migratórios. Movimentos migratórios esses que trazem os povos migrantes, principalmente os germânicos, que são povos migrantes, são pessoas que mudam de um lugar, região, país ou para outro, ou até estado. Né? Nesse período, a igreja era a única instituição que permaneceu organizada e passou a atuar em todos os aspectos da vida medieval, propondo assim uma doutrina do teocentrismo, Deus, Deus como centro de tudo. Do, Inclusive, a igreja católica, a igreja cristã, ela tinha grande, grande, grande influência em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na própria arte. Mas o que será que foi a arte românica? Bora lá. O estilo românico ele foi criado para designar as obras arquitetônicas de grande parte da Europa dos séculos XI e XII. O crescimento populacional e o aumento de atividades comerciais e novos centros urbanos contribuíram para construções de edifícios, na maioria cristãs. As construções desse período se assemelhavam à arquitetura dos antigos romanos, pois eram monumentais e tinham paredes peças e faziam o uso da bordas, pilares e pilares maciços. Vale ressaltar que foi nesse período daí foi nesse período que apareceu as fortalezas da fé, porque eram tidos como fortaleza alguns mosteiros, algumas igrejas, eram tidos como conventos também, eram tidos como grandes fortalezas. Mas a arte românica ela só estava coligada à questão religiosa, só se via arte românica na igreja, nos grandes templos, não. Na arquitetura no período românico, ela é composta por castelo, igrejas, mosteiros e abadias. As principais características da arquitetura eram a construção de paredes grossas, que davam a sensação de proteção e segurança, de abombordas de pedra, que aumentavam a estabilidade do edifício, dos pilares maciços, quais sustentavam as paredes grossas, e o uso de abertura estreitas usadas como janela. Além disso, havia predominância de linhas horizontais. Saindo daí da arquitetura românica, vamos para a escultura. As esculturas eram usadas no interior ou exterior de edificações religiosas para narrar histórias bíblicas ou transmitir aos fiéis valores religiosos. Um lugar muito usado para isso era a área semicircular, acima portada na entrada do templo, chamado de tímpano. Então, assim, fatos religiosos eram narrados através dessas esculturas, como batismo de Jesus Cristo por João Batista, como exemplo. Já na pintura, as pinturas românicas seguem uma tendência muito parecida com as esculturas, sendo dedicadas aos ensinamentos religiosos. Utilizavam as técnicas de afresco, que consiste na pintura de pigmentos diluídos em água sobre a parede, recoberta por uma camada de argamassa ou gesso. Os afrescos românicos eles traziam a questão, a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, ou o Menino Jesus, e também não tinha uma questão de proporção nos rostos, eles não buscavam a questão da beleza
ou de algo fiel. O que eles tentavam ali retratar naqueles afrescos e também até naquelas pinturas eram, na verdade, os ensinamentos religiosos, inclusive a vida de Jesus Cristo. E esses temas eram os temas mais representados na arte românica, né? Que eram os temas bíblicos e a vida de Jesus Cristo. Saindo da questão da arte românica e indo falar também sobre a questão dos artistas, conforme eu falei, né, a igreja era uma das instituições mais fortes e tinha uma questão e um poder político muito grande naquela época. Então, assim, diante dessa perspectiva, quem estabelecia o que o artista devia ou não pintar era a igreja, porque tinha uma tradição já do que ela faria. Assim, os santos padres, os responsáveis pela invenção e orientação. Cabia a eles a ideia de composição ao pintor, né? Dar a composição ao pintor, dizer, você vai pintar os apóstolos de Jesus Cristo e Jesus Cristo ao redor, trazendo os seus ensinamentos. E ao artista naquele período românico, ele só cabia ao artista mesmo produzir, né, aquela pintura ali. Não tinha uma questão de autonomia, até porque, né, a igreja era o grande centro político, né, naquele período ali na Europa medieval. Saindo da arte românica e vindo agora para a arte gótica. A arte gótica, ela nasce ali aos arredores de Paris, em meados de 1100. Por volta de 1400, o estilo começa a ter um declínio, né? Ter uma queda. O termo gótico passou a ser empregado, né, para se referir a um estilo que se acreditava, né, ser descendente dos goudos, um povo que ocupou ali o norte da Europa. Posteriormente, mostraram que a origem dos góticos eram mais diversificadas, né? Embora tenha se realmente surgido na área ali norte da Europa. Mas assim, os teólogos medievais acreditavam que a beleza das igrejas esperavam a meditação e a fé dos paroquianos daquela época. A arquitetura gótica. A arquitetura apresenta características distintas da românica, principalmente nas igrejas. Os traços mais distintos da arquitetura gótica é o arco ogival, que não é tão forte estruturalmente quanto o arco da arquitetura românica, mas permitiu construir vários vãos verticalizados que davam a sensação de grandeza e de leveza. Os arcos ogivais davam a dimensão à nave em centrais e laterais das catedrais, que foram formados pela junção de dois segmentos de círculos. E vale ressaltar que quanto maior as catedrais do estilo gótico, elas tinham uma questão também de uma questão de elevação, né, assim, bem alta, finas, pontiagudas, né, monumentais mesmo. Mas elas eram elas eram bem maiores, mas mais finas, as extensões não eram tão grossas e tudo mais, né? Além da porta central do lugar do tímpano, pode haver também uma grande janela, né, que é chamada de rosácea, que é um vitral da igreja característico do estilo gótico, cuja há uma semelhança com a flor. Saindo daí, vamos para as esculturas e arquitetura. A escultura do período gótico estava em grande parte associada à arquitetura, presente nos tímpanos ou no interior das igrejas. Os trabalhos esculturais enriqueciam as construções e documentaram as pedras de alguns aspectos da vida humana valorizados na época. Vale ressaltar que a igreja ela continuou sendo a grande patrocinadora das artes. A maioria das expressões artísticas nesse período, no período gótico, nas catedrais de igrejas e capelas foram decoradas com esculturas, pinturas e vitrais, né, que tornam assim as igrejas monumentais e ao mesmo tempo deslumbrantes, né?
A torre-lanterna é uma arquitetura, uma construção alta que fica na parte de cima da junção dos quatro braços da igreja, né? É uma igreja circunforme, cruciforme, em forma de cruz, né? Atentando essa questão realmente religiosa. E bora lá ver, né, arquitetura românica versus arquitetura gótica. Na arquitetura românica, principalmente, ela era voltada para as igrejas e os mosteiros. Já na arquitetura gótica tinha a questão das grandes catedrais. Os arcos românicos eram de volta plena, já os arcos góticos eram ogivais, né? As paredes da arquitetura gótica, das construções dessa arquitetura eram muito grossas, já a da gótica eram mais finas. Os pilares da românica eram de grandes diâmetros. Já o da gótica, os pilares eram mais finos, de feixes compostos. Nas construções românicas, né, da arquitetura, tinham poucas janelas. Já na gótica, tinham grandes janelas e a presença dos vitrais. As zambombordas românicas eram de berços de arestas. As zambombordas da gótica eram em cruzarias e ogivais, com nervuras. E o objetivo era a proteção dessas grandes edificações românicas. Por isso até o nome Fortaleza da Fé. Já o objetivo, né, dessas edificações lá na arquitetura gótica era proporcionar uma experiência, né, mística por meio da iluminação e da verticalidade dos templos. Na arquitetura românica predominava a questão da horizontalidade. Já na arquitetura gótica, o que predominava era a verticalidade. Os vitrais, né? Os vitrais é um tipo de vidraça composta por pedaços de vidros coloridos que geralmente representam cenas ou personagens. Ele é originário do Egito, né? E quando o gótico floresceu na Europa, essa forma de arte já tinha mais de 3.000 anos, porém está fortemente vinculada à estética religiosa, a estética, né, de contar assim através uma narrativa religiosa, Jesus Cristo sendo crucificado, a Via Crucis de Cristo, né, que é muito lembrada na Sexta-feira da Paixão. Por sinal, tem essa questão polêmica que o Carlos Magno, rei francês, foi consagrado imperador do Ocidente e nunca foi santo católico, mas na sua história é contada em um grande vitral na Catedral Notre-Dame de Chartres, né? E assim há uma grande repercussão sobre isso. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sobre a revisão, é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.